A virada absurda contra o Del Valle na altitude foi realmente histórica e provou mais uma vez que esse Palmeiras de Abel Ferreira consegue tirar força e resiliência mesmo dos seus piores dias dentro de campo. Só que foi um jogo que também mostrou o grande desafio do time nesta temporada até aqui, que tem sido difícil de ser superado: encontrar o equilíbrio dentro de campo. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo este que eu queria fazer desde a semana passada, mas eu acho que esse é o momento perfeito pra gente analisar essa questão, porque a gente vem de uma vitória que é muito importante, que é absurda, uma virada incrível, mas num jogo que deixou muito claro, pelo menos na minha visão, como o Palmeiras ainda não conseguiu encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque dentro de campo, né? Então eu vou analisar isso hoje, tem bastante coisa pra gente conversar, então já trate de se inscrever aqui no canal se você gosta de análise tática, se você acompanha o Palmeiras, gosta de ver a gente analisando o Palmeiras com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de embasamento, como eu gosto de fazer aqui no Análise Verdão. Se você curte, inscreva-se que sai análise quase todo dia por aqui. Portanto, meus amigos, o início dessa temporada, desse 2024, de fase de grupos de Paulistão, na minha visão, não merece críticas em relação a isso que eu vou falar no vídeo, tá? Em relação a isso do Palmeiras não ter encontrado um equilíbrio, porque foi realmente um período de testes em que os jogos não valiam muito, valiam pouquíssimo ali em fase de grupos de Paulistão, então foi um período que a gente tinha que aproveitar para concluir quem dentro do elenco poderia ser aproveitado ao longo da temporada, quem não poderia ser aproveitado, onde cada um rende melhor, e isso ficou claro. Eu acho que a gente conseguiu tirar essas conclusões de quem precisa ser titular pelos testes que a gente fez no Campeonato Paulista. Então, fica muito claro que o Endrick não pode sair do time, que o Flaco Lopes não pode sair do time, ele é o artilheiro, líder de participações diretas em gols do Palmeiras, que, por exemplo, o Mike não pode sair do time, o Aníbal não pode sair do time, o próprio Veiga, que agora eu acho que é um momento que ele merece descanso, ele merece ficar uma partida no banco para se recuperar e tudo mais, ele está vivendo uma má fase, mas que é claro que nos melhores dias, né, no mundo ideal, o Veiga é titular também. Então são conclusões que a gente tira do período de testes. Então isso ficou claro pelo início de temporada do Palmeiras, só que qual que é o problema de agora, quando a gente chega já em 25% da temporada completa? O Palmeiras tem encontrado uma certa dificuldade com esses titulares absolutos, com esse time, de encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque nesses jogos recentes. Então, contra o Del Valle, é um Palmeiras que faz o seu pior primeiro tempo em sei lá desde quando, né? Talvez o pior primeiro tempo do Palmeiras em toda a era Abel. E volta sim melhor pro segundo tempo, é um time que volta melhor. Só que mesmo criando oportunidades no segundo tempo, como criou, como conseguiu marcar os gols, conseguiu virar, e isso não tem como tirar o mérito do time, o Palmeiras conseguiu fazer isso, ainda assim o Palmeiras cedeu oportunidades pro Del Valle, tá? E não me entendam mal, a força pra virar do Palmeiras é impressionante, o adversário não era nada fácil, né? Não é querendo diminuir o feito do Palmeiras, porque foi realmente uma virada espetacular, ainda tinha altitude. Eu falei sobre tudo isso na análise pós-jogo, que foi o último vídeo que saiu aqui no canal. Só que é um segundo tempo em que o Palmeiras, por exemplo, finaliza 6 vezes e o Del Valle finaliza 7. É um segundo tempo em que o Palmeiras cria chances de gol, mas o Del Valle também cria chances de gol, também desperdiça chances de gol. Então assim, ser o time da virada é incrível, é maravilhoso, é espetacular, só que na minha visão, o Palmeiras claramente contou também com a mira ruim do Del Valle ao longo do jogo, né, pra conseguir virar o jogo, e principalmente ali no segundo tempo, onde o Del Valle teve também as suas oportunidades e não conseguiu converter. Quando a gente pensa no longo prazo ou no médio prazo, pensando nessa temporada, né, pra no futuro o Palmeiras conseguir ter uma atuação um pouco mais sóbria, né, não contando tanto com a mira ruim dos seus adversários, o Palmeiras precisa estar um pouco mais equilibrado entre defesa e ataque, principalmente pensando em adversários mais fortes também. Voltando um pouco nesse calendário de jogos recentes, quando a gente fala da formação tática, também existe uma influência disso na busca por esse equilíbrio.
Por exemplo, na derrota para o Inter pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras até finalizou bastante, até conseguiu criar oportunidades ali no finalzinho do jogo para tentar empatar a partida, só que em contrapartida foi um Palmeiras que cedeu oportunidades para o Inter e foi instável defensivamente. Naquele jogo o Palmeiras entrou com um 4-2-3-1, né, com o quarteto Veiga, Endrick, Lázaro e Flaco na frente. Essa foi a formação base e isso gerou aquele dilema defensivo que eu já expliquei aqui no canal, que por um lado o ponta voltava, né, o Lázaro voltava pela esquerda, mas pelo outro nem Endrick, nem Veiga e nem Flaco voltavam para marcar. Isso desequilibra o time, isso sobrecarrega outros jogadores. Foi a mesmíssima coisa que aconteceu, por exemplo, na final do Paulistão contra o Santos, né? No jogo de volta, o quarteto ali da frente é o mesmo, e é uma partida em que o Palmeiras vai bem ofensivamente, cria oportunidades, coloca muitos jogadores no campo de ataque, né? Consegue sim criar as suas chances, mas cede chances também. Cede espaço para o Santos em contragolpes e também conta, querendo ou não, com a mira ruim do adversário. Quando a gente vai para o jogo contra o Flamengo, o empate no Allianz Parque, a formação muda, não é mais um 4-2-3-1, o Abel usa uma formação com 3 zagueiros, e adivinha só o que acontece, o time vai muito bem defensivamente, né? Consegue anular o Flamengo, principalmente ali na saída de bola, o Palmeiras subindo a marcação e conseguindo forçar o Flamengo a dar muitos chutões, só que ofensivamente é um time que cria pouquíssimo contra o Flamengo naquela partida, e claro que não dá para tirar o adversário da conta, né? O Flamengo marcou muito bem, foi bem defensivamente no jogo, mas foi claramente uma partida do Palmeiras em que a atuação defensiva foi muito melhor do que a atuação ofensiva, diferente do que foi na final contra o Santos, onde a atuação ofensiva foi muito melhor do que a defensiva. A gente precisa equilibrar essa balança. E claro que também não é uma questão só de formação tática, né? Você tem jogadores importantes indo mal também, e isso, claro, entra na conta, principalmente quando a gente fala da parte ofensiva. A gente lembra que o Veiga não tá longe da melhor fase dele pelo Palmeiras. Só que é um desafio pro Abel, querendo ou não, encontrar esse equilíbrio, não sofrer tanto defensivamente, não ceder tantas grandes chances e conseguir criar também, né? Não ficar nulo ofensivamente. E quando eu falo essa palavra desafio, é muito interessante a gente analisar como essa temporada vai ser muito diferente em relação a isso comparado com todas as outras. Porque daqui a pouco o Abel e o Palmeiras vão ter que passar por esse processo de novo. E eu explico. O time de hoje, ele é muito pensado no Endrick, certo? Porque o Endrick, ele é o craque do time, é o melhor jogador do Palmeiras, é o jogador que gera mais possibilidades para o Palmeiras ofensivamente. Então hoje é um time que é muito pensado para encaixar o Endrick onde ele melhor rende. Ofensivamente, na função em que ele rendeu melhor pelo Palmeiras, e defensivamente não precisar voltar tanto para marcar. Foram pouquíssimos os jogos que o Endrick precisou realmente voltar para marcar, para acompanhar a lateral, por exemplo. Então hoje o time do Palmeiras é muito pensado pro Endrick conseguir brilhar ali, certo? Ser essa peça-chave do ataque. O desafio do Abel é justamente, mesmo potencializando o Endrick, encontrar um equilíbrio coletivo. Só que qual que é o problema? Daqui a pouco o Endrick sai, daqui a pouco o Endrick vai embora. E não basta ajustar o time agora e colocar um outro no lugar do Endrick depois e tá tudo certo. Não, porque a gente tem o Dudu voltando de lesão e no meio do ano a gente tem Felipe Anderson chegando. Então são dois jogadores que provavelmente serão titulares se estiverem aí na melhor forma física, né? O Felipe Anderson tá jogando, o Dudu se voltar bem da lesão, com certeza vai ser titular desse time. Se o Veiga voltar a ser o Veiga, ele também vai ser titular desse time. Se o Flaco continuar fazendo gol como tem feito, também será titular. Então, o Abel precisa encaixar o time agora, precisa encontrar esse equilíbrio com o time titular que ele tem hoje, só que no segundo semestre o time vai ser totalmente diferente, né? Não que vão mudar tantos nomes, né? São 2 ou 3 nomes, só que são 2 ou 3 nomes que mudam a dinâmica completamente do Palmeiras. O Dudu e o Felipe Anderson são jogadores de características diferentes do Endrick. Todos são ótimos jogadores, mas são jogadores diferentes, não é trocar 6 por meia dúzia. Então esse time novo do segundo semestre também vai precisar de equilíbrio e o Abel também vai ter esse desafio.
E aí, claro que o segundo semestre fatalmente acaba sendo mais importante do que o primeiro, porque todas as grandes decisões estão de fato no segundo semestre. Mas a gente tá em um momento de um desafio muito grande pro Abel, né? E quando eu falo Abel, é o Palmeiras, é a comissão, é o staff, é todo mundo. Porque existem as missões de, primeiro, equilibrar o time de hoje, para não ficar vivendo desses altos e baixos, defensivamente e ofensivamente. Ao mesmo tempo, já criar uma base tática pensando na chegada do Felipe Anderson, na volta do Dudu, para não ter que mudar da água pro vinho quando esses jogadores puderem jogar pelo Palmeiras, e daqui 2 meses, com um time novo e dependendo de quem tiver na melhor fase para ser titular, porque algum outro jogador pode crescer nesse meio tempo e pedir a titularidade, pedir passagem, reequilibrar o time de novo. Então assim, é realmente muito difícil e por isso eu quis trazer esse desafio aqui, né? Essa análise do desafio que o Palmeiras tem nessa temporada, que é realmente uma coisa fora da curva, mas se a gente parar pra pensar, é um desafio bom, né? Porque a gente tem o Endrick hoje que é um craque, daqui a pouco vão chegar outros craques e no fim das contas é um problema bom, né? A gente conseguir encaixar todos esses jogadores no time. Mas aí eu deixo a pergunta final pra vocês. Quem vocês colocariam no time titular hoje, pensando em encaixar bem o Endrick, potencializar o Endrick, mas também não perder esse equilíbrio do time? Manda aqui nos comentários qual seria a sua escalação do time hoje enquanto o Endrick tá aqui e enquanto esses outros jogadores não vêm. Além disso, se você chegou até aqui e ficou me ouvindo falar esse tempo todo, não saia do vídeo sem deixar um likezinho, né? Você que vai descer aqui embaixo para já comentar, não esquece de apertar o botãozinho do like também, porque me ajuda muito. E eu aproveito também para reiterar aquele convite que eu fiz no início do vídeo. Se você curte análise tática, se você é palmeirense, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, ou se é a primeira vez que você está assistindo um conteúdo aqui do canal, eu te convido a se inscrever aqui, porque tem análise quase todo dia. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!